Boa noite, igreja. A graça e a paz do Cordeiro Santo Imaculado, Jesus Cristo, a nossa esperança, amém? Aquele que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, vivo está e vai voltar para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Você é a igreja que vai subir com Jesus, amém ou não amém? Quem vai subir com Jesus aí quando ele voltar para buscar a sua igreja? Coisa linda. Então, já me apresentei para os irmãos mais experientes. É a conferência de adolescente e de jovem, não é isso? Então fala, galera, beleza? Suave na nave? Tranquilo e sereno como um esquilo moreno? Tudo de boa? Tranquilo? Dá um like aí então, dá um like aí, então tá bom. Toda vez que eu falar, tá ligado? Você vai bater uma palma só. Você é inteligente, você é fera, você é sensacional, você é uma potência, amém? Então vamos lá, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Você fica ligado em tudo que o Senhor quer falar com você nessa noite e nesse final de semana, amém? Queridos, eu me apresentei falando com os irmãos mais experientes e falei com os irmãos mais novos. Por quê? Porque nós somos uma igreja multigeracional. Nós não queremos uma igreja só de criança, só de adolescentes, só de jovens, só de adultos ou só de idosos. Nós queremos uma igreja que alcance todas as pessoas, amém? Porque há lugar na mesa, na igreja de Cristo, para quem quiser sentar na mesa, amém ou não amém? Então, por exemplo, os idosos são as melhores pessoas da igreja. Os melhores abraços que eu recebo são dos idosos. E eles falam assim, pastor, eu estou orando pelo Senhor. E oram mesmo. Às vezes os mais novos falam que estão orando e não estão orando nada. Mas as palmeiras da igreja estão orando. Então uma igreja que não tem idosos não é uma igreja saudável. Uma igreja que não tem adolescente também não é uma igreja saudável. Uma igreja que não tem casais não é saudável. Nós não podemos ter hiatos dentro da igreja. O que são os hiatos dentro da igreja? São os buracos geracionais, e uma geração contra outra geração os feitos do Senhor, amém? Uma outra coisa que é interessante, Deus, ele não vai começar um avivamento, meu irmão, ele já começou um avivamento, e se você não está nele, você está atrasado espiritualmente falando. Deus, ele não vai levantar uma geração, ele já levantou uma geração, e nós somos a geração que vai fazer a diferença, amém ou não amém? A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 2, 9 e 10, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes sequer vocês nem eram povo, mas agora são povo. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Por exemplo, me impactou na hora do louvor eu ver esses dois juniores aqui, ó, esse menino de branco e essa menina ali de verde, louvando ao Senhor. E eu fiquei pensando o seguinte, nós preferimos que os juniores estejam aqui ou nos bares da vida. Lá no Rio de Janeiro a gente fala baile, funk, não sei como é que você fala, eu falo lá que são os inferninhos. Você prefere que os adolescentes estejam na igreja ou no boteco da esquina? Vocês preferem que os jovens que estavam louvando aqui estejam louvando na igreja ou no inferninho lá fora? Melhor estar na igreja, amém ou não amém? Então tem que ter espaço para todo mundo na igreja de Cristo Jesus. Quero agradecer ao pastor Marcos, a sua esposa Soraya, muito obrigado. Quero agradecer ao pastor Marquinhos, você falou Marquinhos. A Ju, quero dizer que é uma bênção para nós estar com vocês. Foi um prazer também para mim conhecer o Baruque. Vocês chamam de cachorro, eu chamo de cavalo. Sensacional, já tirei foto, vou postar. Vemos que é um cachorro espiritual, pastor, porque ele ora para comer, depois do amém ele come. Eu queria pedir, meu irmão da mídia aí, bota a primeira foto, por favor, sem dar spoiler. Isso, vocês estão afiados, treinado pelo pastor Marquinhos, não poderia ser diferente. Eu quero pedir para minha esposa ficar de pé, senta tamanho a sua beleza para os irmãos não pecarem. Nós somos casados há 9 anos, 4 meses e 13 dias. Para você ver que eu estou falando a verdade, aí está a foto do nosso casamento. Jesus venceu, a favela venceu, amém.
Quem aí quer casar, levanta a sua mão. Levanta a mão, meu irmão, em nome de Jesus, hein? Se você não tem fé, que quer casar, você não vai casar. Vai ficar aí no deserto. Querido, se eu casei, você também vai casar. Amém, igreja? Uma outra coisa que eu vou falar para você no nome de Jesus. Deus foi muito bom para com a minha pessoa. Eu casei em primeiro lugar com uma mulher crente, que é o princípio. Homem de Deus, mulher de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, amém? Esse é o princípio, pegou a visão? Casei com uma mulher linda, aleluia. Deus foi bom para comigo. E o melhor de tudo, aí você vai falar que Deus existe mesmo. Ela ainda me deu mole, meu irmão. Então Deus deu o pacote completo. Abra a sua Bíblia. Tiago 1, 22, nós já vamos ler. Mas eu quero te apresentar a nossa família. E o amigo vai passar junto comigo aí. Então, sou casado com a Vivian, só que o nosso amor ficou tão grande, mas tão grande, que não coube só em nós. Nós tivemos o nosso primeiro filho, avança por favor. Esse é o Banguela, o gato preto da igreja, papel, caneta e orelhinha, então preste atenção na palavra. Essa foto do meio, cheguei no culto de ceia, meus irmãos, estava estilosão, terno, gravata, estava bonito, pastor. E aí quando eu cheguei em casa, o gato falou assim, miau, miau, miau. E eu traduzi, ele falou, pai, eu quero ser pastor, quando eu crescer eu botei a gravata nele. A foto do canto da Coca-Cola, eu vi na internet, miserável da Coca-Cola, nunca me deu R$1, eu estou divulgando direto aí. Mas o nosso amor foi tão grande, que não coube na nossa casa. Pode avançar, por favor. Isso é o soluço, Banguela e soluço. Quem já viu Como Treinar o Seu Dragão, aquele filme, é daí. Então nesse momento nós temos, sei que não é filho nada, tá? Eu estou brincando. Nós temos 2 humanos e 2 gatos. Mas eu sou competitivo, sou flamenguista. E nós vamos virar esse jogo. E aí Deus enviou a nossa herança. Avança, por favor. Esse é o Nissi. Nós temos 3 gatos, 2 humanos, mas nós vamos virar, porque é profético. Nós queremos ter 3 filhos. Então é um filho para cada gato. Quem sabe no futuro, quando a gente voltar aqui, nós vamos estar com os filhos de verdade. Eu sei que não é filho nada, eu falo brincando. Pode avançar, por favor. Isso aí é uma parte do nosso ministério. Hoje nós temos 656 adolescentes na nossa igreja para a glória de Deus. Deus tem feito algo muito bacana lá. Pode avançar, por favor. Essa é uma parte da nossa liderança. Nós temos 130 líderes só no Ministério de Adolescentes. Pastor Carlito Paz vai dizer que ninguém faz algo grande sozinho. Se faz sozinho é porque não é grande. Tem uma outra frase que nos marca muito, que é melhor a gente treinar 10 pessoas do que fazer o trabalho de 10 pessoas. Então eu estou aqui hoje e o culto está acontecendo normalmente lá, porque tem líderes que estão treinados para abençoar outras pessoas. Não é sobre nós, é sobre Jesus, amém? Pode avançar? Eu sou pastor de adolescentes e esporte, tenho que botar meu coração para fora, estou com uma inveja santa da quadra de vocês, um espaço top que os irmãos têm, lá nós não temos quadra, nós gastamos R$3.300 todo mês, pagando quadras, porque nós temos 18 modalidades esportivas, então nós já ganhamos mais de 200 pessoas para Jesus através do esporte, e nós temos essa frase, esporte é salvar vidas. A pessoa entra na igreja por causa de uma bola e ela sai com a cruz de Cristo Jesus. Então, nós temos vários testemunhos, eu vou contar um só. Tem um menino que chegou lá na nossa igreja, chamado Natan, 12 anos. Eu era o técnico do Sub-13, no futebol tem Sub-11, 13, 15, 18, adulto e feminino. Aí vôlei, basquete, várias coisas. Deus tem feito algo muito bacana através dos ministérios de esporte. Você percebeu que eu falei ministério? Porque tem pregação, tem louvor e tem oração em cada treino. O Natan começou a ir para jogar bola. Eu era o técnico do Sub-13 na época. O Natan entregou a vida para Jesus. E aí o Natan começou a ir para acampamento, começou a se envolver, começou a ser um menino, um adolescente, cheio do Espírito Santo de Deus. O Natan chegava em casa e falava, mãe, aconteceu isso na igreja, o pastor é muito legal, tem uma tia lá, a tia Camila, ela é maluca, mas ela é uma bênção. E ele falava assim, porque a Camila é uma bênção mesmo, mas ela é meio
meio diferente, meio animada. E aí, o que aconteceu? A mãe do Natan estava afastada. E Deus falou com ela assim: você orou tanto para o seu filho entregar a vida para Jesus, e você está afastada, você precisa voltar para Jesus. A mãe do Natan voltou para Jesus, foi para a nossa igreja, e hoje ela é uma das líderes do nosso ministério. Então, através do esporte, nós não estamos alcançando só crianças, adolescentes, jovens e adultos, nós estamos alcançando famílias para a glória de Deus. Abra a sua Bíblia, Tiago 1, 22 a 24, eu quero falar com você nessa noite sobre praticando a palavra de Deus. Nós vamos ler, depois vamos passar um vídeo e vamos continuar com a pregação. Tiago 1, 22 a 24 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Eu quero te pedir que eu suma daqui completamente, o Senhor apareça, que eu diminua, o Senhor cresça, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos ser impactados pela tua presença. No nome de Jesus, amém. Meu irmão da mídia, tem como soltar o vídeo, por favor? Faz um sinal para mim, alguma coisa, dá um alô, manda um... E 9. Ser, criar e viver. Avivamento. Somos um ministério avivado para a glória de Deus. Acreditamos que o avivamento não está para acontecer. Ele já começou e nós fazemos parte disso. Discipulado. Nós acreditamos no discipulado. Cremos que através disso levamos pessoas a conhecer a salvação que está em Jesus Cristo. Chamado. Nosso coração queima por um chamado. Um chamado gera outros chamados. Todos nós temos um chamado. Chamado é envio. Cuidado. Nós acreditamos no cuidado. Cuidado para que tenhamos uma vida de cuidado em Cristo. Transformação. Acreditamos na transformação de vidas através do poder de Deus. Eu fui transformado pelo Evangelho para a glória de Deus. A cada culto, vidas estão sendo transformadas. Nomes estão sendo escritos pelo sangue do Cordeiro no livro da vida. Somos em Deus, criamos no Espírito, vivemos em Jesus. Ganhamos mais de 200 pessoas para Jesus através do esporte. Nós acreditamos que o esporte é uma estratégia para ganhar vidas para Cristo. Esporte é salvar vidas, vai salvar o Brasil. Muito bem, eu esqueci de falar da igreja que eu sou, né? Primeira Igreja Batista de Irajá, pastor João Emílio, manda um abraço dele, e é isso. Tiago 1, 22, praticando a palavra de Deus. Fala assim comigo, praticando a palavra de Deus. Fala com o irmãozinho do lado, praticando a palavra. Para o outro irmão não ficar com inveja, fala com o outro, praticando a palavra de Deus. Preste atenção, meu irmão, o livro de Tiago é um livro extremamente prático. Se você observar, estudando até teologicamente o livro de Tiago, ele não tem muita teologia. Ele é um livro prático. Quem escreveu o livro de Tiago? Tiago, irmão de Jesus. Mas Tiago, irmão de Jesus, ele não dá uma carteirada por ser irmão de Jesus. Ele escreve a carta falando assim: Tiago, servo de Cristo Jesus. Lutero vai dizer que Tiago é como se fosse, na visão dele, o evangelho fora dos evangelhos. Porque parece que Tiago, por ser irmão sanguíneo de Jesus, ele caminhou muito tempo com Jesus, parece que ele entendeu que o que importa é a teologia da prática. O que importa não é só um título, não importa uma teoria, o que importa é o que realmente vamos viver com Jesus. Será que as pessoas vão ver a diferença de Jesus na minha vida e na sua vida? Por exemplo, eu conheço pessoas que têm uma teoria linda. Eu tenho um amigo que qualquer assunto que a gente conversar, ele te faz chorar, meu irmão. Mas ele só tem um problema: ele não vive nada do que ele fala. E o livro de Tiago é extremamente prático. Por exemplo, Tiago vai dizer: seja tardio para falar e apto para ouvir. Tiago vai dizer assim: você tem fé? Ah, eu tenho obras. Você só tem obras? Ou só tem fé? A fé e as obras, elas andam
juntas. Tiago 3,1 vai dizer que nós, os líderes, seremos julgados com maior rigor. Quando eu leio Tiago 3,1, eu temo e tremo, porque nós seremos julgados com rigor maior. Tiago 4:17, por exemplo, vai dizer: pense bem nisso, quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, pecado não é só fazer coisa errada, pecado é deixar de fazer o certo. Então, se Deus coloca no teu coração para você orar por alguém no Uber, e você não ora, você está pecando, porque você desobedeceu a ordem que Deus deu. Se Deus coloca no teu coração de você falar de Jesus para um amigo da tua escola, da tua faculdade, do teu condomínio, da tua rua, e você não faz, você está pecando, porque você está desobedecendo a ordem que Deus deu. Pecado não é só fazer coisa errada, pecado é deixar de fazer o que é certo. Então o livro de Tiago, ele é extremamente prático, e é sobre isso que eu quero falar com você, praticando a palavra de Deus. Por exemplo, Tiago 1:22, tem um verbo, ser, tem alguns verbos: ser, praticar, ouvir e enganar. Eu preciso entender que Deus me chama para ser, e não para fazer. Nós não somos fazedores, nós somos adoradores. O pessoal que estava aqui tocando, por exemplo, o irmão toca piano, o irmão canta, a irmã toca teclado, a irmã canta, muitos dons. Mas uma coisa é tocar para Deus, outra coisa é ser tocado por Deus. Deus não me chamou para fazer, Deus me chamou para ser. Eu não estou pregando porque eu sou melhor que você em nada, eu estou pregando porque eu sou um filho amado de Deus. Nós só temos chamados diferentes, ministérios diferentes. Se me botar para tocar e cantar, acabou o culto, o pessoal vai sair correndo, que eu canto mal, que é uma beleza. Mas Deus me chama para praticar o Evangelho, independente dos meus dons e talentos. Ser, praticar, ouvir, enganar. Quando eu sou, eu pratico. Quando eu pratico, eu escuto. Essa geração não gosta de escutar ninguém mais. Não quer escutar pai, não quer escutar pastor, não quer escutar líder. E todo mundo que não escuta ninguém quebra a cara. Eu lidero adolescente há 18 anos. Desde que eu me converti, eu comecei a liderar adolescente. Trabalho com o Ministério de Esportes há 8 anos. E há 7 anos eu sou pastor aos olhos dos homens. Porque para mim, eu comecei a ser pastor desde os 18 anos, quando eu já cuidava de um monte de gente. Só não tinha um título. E eu observo na minha caminhada de liderança de 18 anos, que quem não escuta ninguém quebra a cara. Quem já observou isso? Às vezes é muita arrogância, é se achar muito, porque eu preciso escutar pessoas até hoje. Então, o livro de Tiago, ele me chama para viver um evangelho de prática. Eu lembro de um avivalista do século XIX, chamado André Murray. Depois você pesquisa na internet, vai dizer a história, ou em alguns livros, que esse cara, aonde ele pregava, pastor, as multidões se convertiam, os bares fechavam, os restaurantes fechavam, e aí uma denominação diferente começou a ficar em crise. Esse cara ganha um monte de gente para Jesus, e a gente não ganha ninguém para Jesus. E aí, sabe o que essa denominação diferente fez? Eles pegaram alguns diáconos e colocaram para tomar conta da vida do avivalista. Não, a gente tem que ver o que esse cara faz, não é possível. Penso eu, quem tem tempo sobrando para olhar para a vida do outro é porque não está fazendo nada. Eu não tenho tempo para olhar para a vida de ninguém, eu tenho que olhar para Jesus e botar a mão na obra. Amém ou não amém? Você já percebeu que a maioria das pessoas que reclamam das coisas não faz nada? Não mete a mão para nada, porque quem está com a mão na obra é ocupado. Quem não está com a mão na obra é desocupado. E Deus não investe em pessoas desocupadas. Mas mandaram fofocar a vida do cara lá durante um mês, não tinha ninguém para evangelizar. Eles não tinham ninguém para cuidar, não tinha um hospital para visitar alguém no hospital, porque não é possível. Toda hora tem uma coisa para fazer lá na igreja. A nossa igreja é bem parecida com a de vocês, assim. Então eu não tenho tempo para ficar olhando para a vida dos outros, eu tenho que olhar para Jesus e para o reino. E aí o que aconteceu? Eles perceberam que o André Murray nem pregava tão bem assim. A pessoa, como assim ele não prega bem?
O pessoal percebeu que ele tinha uma vida de oração tão grande, que ele não conseguia botar na pregação dele a vida de oração que ele tinha. Ele tinha uma leitura da palavra tão grande, que ele não conseguia colocar o conteúdo bíblico nos minutos que ele pregava. Ou seja, a vida do André Murray era maior do que o tempo que ele tinha para pregar. Sabe qual é o problema muitas vezes dessa geração? A gente prega muito e vive pouco. É para pregar, meu irmão, mas pregue o evangelho. Se necessário, use palavras, mas use palavras também, porque a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, que quando o justo fala, há livramento. Então, quando você abre a sua boca, há livramento para as pessoas que escutam a palavra de Deus que sai da sua boca. Quero te contar uma experiência. Eu fiz seminário no Seminário Betel, e eu sou pobre. Quem aí é pobre também, levanta a sua mão. Se você não levantou, porque o irmão está rico, louvado o nome do Senhor. Deus abençoe a igreja próspera, louvado seja o nome do Senhor. E eu vim de uma família humilde, eu não tinha dinheiro para pagar meu seminário, a igreja pagou meu seminário. Eu não vim de uma família cristã, no final eu vou contar isso, mas eu de 10 anos para frente, eu comecei para essa igreja, com 16 anos me converti, 17 anos Deus me chamou para o ministério pastoral, com 18 para 19 eu estava no seminário. E eu não tinha dinheiro, então precisei fazer uma carta para a diretoria da igreja, e a diretoria da igreja decidiu investir em mim, e hoje eu sou um dos pastores da igreja. Muito bem, eu lembro que na primeira aula, um professor falou assim, vai ter um trabalho aí, quem quiser tirar a xerox, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão, menos eu. Aí, hoje eu sei quem é, a tia Márcia. Ela olhou e falou, menino, você não levantou a mão para pegar o negócio para o trabalho? Primeira aula, você não quer fazer o trabalho direito? Eu falei, tia Márcia, olha só, deixa eu te explicar. Prazer, né? Primeiro, a gente está se conhecendo. Eu não tenho dinheiro. Se eu levantar a mão, o pessoal vai trazer o papel, vai ter que pagar. Como é que eu vou pagar se eu não tenho? Ela falou, não, a partir de agora isso não vai ser problema. Eu vou cuidar de você. Eu vou te ajudar a pagar xerox, livro. E eu pensando, Senhor, toca no coração dela para ela pagar um lanche na cantina, para fazer Deus não faz obra pela metade, é o completo, amém ou não amém? Meu irmão, nós temos que ser visionários, amém? E aí, mas não teve lanche na cantina nada não, é só trabalho mesmo e tal. E ela sempre procurava me ajudar. Teve uma vez que ela falou assim, William, vou te dar uma carona. Pobre pensa como eu estou falando aqui agora. Quando você pensa assim, eu vou economizar R$5, você pensa, com R$5 eu compro isso, eu compro aquilo, não é assim ou não é? Você conta moeda, quem pega ônibus aí, levanta a mão. Quem pega transporte público, você vai contando moeda. Então, quando ela falou, eu pensei, R$5, na época, dá para lanchar na cantina, ainda dá para comer uma paçoca depois, e sobra uns 50 centavos que pode usar mais lá na frente. Muito bem, meu irmão. Meu irmão, cavalo dado não se olha os dentes. Quando a gente sai indo para o carro, pensa num carro cacareco. Carro ruim mesmo, assim, prejudicado. É melhor um carro prejudicado do que nenhum, né, pastor? Meu irmão, quando nós entramos no carro, o carro tec, não funcionava, tec, não funcionava. Eu falei, Jesus, começamos a andar. Eu levemente percebi que o retrovisor da direita não existia. Você está rindo porque não é você. Daqui a pouco eu comecei a ficar preocupado. Eu percebi também que o retrovisor da esquerda também não existia. O carro demora para ligar, não tem retrovisor, só tinha o daqui. Eu falei, Senhor, o senhor está ocupado? Porque se o senhor não estiver muito ocupado, o senhor poderia vir aqui. Mas se o senhor estiver muito ocupado, manda um anjo bem bacana para cá agora, para dar uma moral nesse ambiente. Meu irmão, eu ia soltar em Madureira. Mas antes de Madureira, a gente ia passar por Cascadura. E tem um viadutozinho. Quando a gente subiu aquele viaduto, meu irmão, vem um grande ônibus à minha direita. E um grande ônibus à minha esquerda. E o caminho vai ficando estreito e apertado que leva à salvação. E eu fui falando, tia Márcia, eu até mudei o texto da Bíblia. Falei, 1000 baterão ao meu lado. 10.000 baterão à minha direita, e eu não serei atingido. Passou raspando. Eu falei, tia Márcia, eu lembrei que eu vou ficar em Cascadura. Mas você, não. Cascadura, em nome de Jesus,
ela me deixou, eu fui andando para Madureira, peguei ônibus, fui embora. Sabe qual o problema desse carro? O problema do carro é que ele não tinha espelho, ele não tinha retrovisor. O texto que nós lemos, ele vai dizer que aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, é como alguém que olha a sua face no espelho e logo esquece a sua aparência. Eu quero falar com você nessa noite sobre alguns espelhos, talvez, que estão faltando na estrada da vida, para que nós possamos viver o Evangelho e tudo que Ele tem para nós. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que talvez possa estar faltando um espelho da Bíblia. Fala assim comigo, Bíblia. Mas você vai levantar a sua mão, vai botar o número 1 assim, vai falar Bíblia. Vai lá, vai comigo. Fala, Bíblia. Então, em primeiro lugar, Bíblia. Vou fazer uma pergunta no amor. Eu amo a sua vida sem te conhecer, porque você é meu irmão em Cristo, amém ou não amém? Estou conhecendo mais uma parte da minha família em Cristo Jesus. No talento, papo de amigo. Deixa eu te fazer uma pergunta, entre nós, não precisa me responder. Você tem o hábito de ler a Bíblia todo dia? Eu não estou perguntando se você é ativo na igreja. Eu não estou perguntando se você é líder de pequeno grupo multiplicador, célula, grupo de discipulado. Não estou perguntando nada disso. Eu estou perguntando se você tem o hábito de ler a Bíblia todo dia. É abrir a Bíblia, marcar a Bíblia, o Senhor marcar o meu coração e a gente marcar outras vidas. Vamos imaginar que alguém chega para você agora. Vamos começar com as mulheres. Eu vou te dar 1 hora no shopping para você pegar de graça o que quiser. Imagina você, varoa do Senhor, naquela loja de bolsa top, valendo 1 hora. Imagina naquela joalheria, meu irmão, para pegar brinco, cordão, que maravilha, pulseira, anel, de graça, 1 hora valendo. Imagina aquela loja de roupa top, vestido, sandália, sapatilha, porque tem mulher que não tem pé, né? Tem mulher que é uma centopeia, sapatilha para tudo quanto é lado. Vira e mexe, minha esposa fala assim, amor, tem que comprar sapatilha, não é possível, comprou há pouco tempo, tem que comprar de novo. E a rapaziada, e os irmãos? Os irmãos querem 1 hora numa loja de esporte, para comprar aquela chuteira, aquele kimono para quem gosta de lutar, aquela camisa de time, não sei, o time que os irmãos vão comprar, não sei se é o esporte, não sei, eu não sou daqui, não sei se é o Santa Cruz, também não sei, isso aí é um problema de vocês, não é um problema meu. Talvez a nova geração quer 1 hora na loja da Apple, para pegar um iPhonezinho, né? Coisa linda, aleluia, favela venceu. E os irmãos mais experientes, pastor? Os irmãos mais experientes querem 1 hora no mercado, para pegar carne, arroz, óleo, porque o óleo, lá onde a gente mora, uma lata de óleo está R$8, uma facada internacional. Hoje você vai fazer compra, outro dia nós fizemos comprar um negocinho lá, deu R$200. Você sai com o sentimento de gratidão, Senhor, muito obrigado, porque eu estou podendo comprar alguma coisa. E o outro sentimento é, eu acabei de ser assaltado, porque não é possível. Não tem nada aqui, dá R$200. Quem sente isso também? Eita Jesus, olha para nós. Nós nos empolgamos com 1 hora para comprar isso tudo aí. Comprar não, ganhar de graça. Deus te deu 24 horas. E de 24 horas eu quero te perguntar quantos minutos você tira para ler a palavra de Deus. Tem um estudo que diz que se você ler 3 capítulos por dia, você vai gastar 15 minutos do seu dia. E lendo 3 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda pelo menos 1 vez no ano. Quem aí já leu a Bíblia toda pelo menos 1 vez, levanta a sua mão. Quem não leu a Bíblia toda nenhuma vez, levanta a sua mão. Meu irmão, nós precisamos ser uma geração que é apaixonado pela palavra de Deus. Talvez a gente não tenha tanto amor
porque a gente não entendeu que isso aqui é o livro de amor. A Bíblia é o maior livro de amor de todos os livros da história. Então fala assim comigo, Bíblia. Segundo lugar, oração. Bota a mão lá em cima, Bíblia. Oração. Deixa eu fazer uma pergunta entre amigos. Eu amo a sua vida, eu já falei. Você tem o hábito de orar, meu irmão? Estou perguntando se você invade o secreto e é invadido pelo secreto. Porque quem não tem vida de oração no secreto tem pecado secreto. Eu estou perguntando se você tem vida de consagração em oração de verdade. Eu não estou perguntando se você ora antes de almoçar. Se faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pelo que tem, pelo que vem, que não chegue mais ninguém, em nome de Jesus, amém. Deixa eu contar uma experiência. Em 2014, o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1, você lembra disso? Quem ficou chateado? Eu fiquei muito chateado, eu gosto de jogar bola, joguei um tempinho, você lembra onde você estava? Quem lembra onde estava? Eu lembro, estava num churrasco na casa da minha mãe, 1-0, 2-0, 3-0, falei, não é possível, meu irmão, deu vontade de entrar na televisão, pegar aqueles caras pela camisa e falar, não, isso é Brasil, meu irmão, isso é país de futebol, você está doido? Os gringos vêm aqui, vão dar uma goleada na gente. Mas sem querer, eu profetizei aquilo, irmãos. Quando o Neymar se machucou, e o Neymar não é exemplo para ninguém fora de campo, quando o Neymar se machucou, eu mandei um Twitter para o Neymar. Eu falei assim, Neymar, melhora, porque a seleção está ruim com você. Sem você vai ficar pior ainda. E volta para Jesus que eu sei que você está afastado. Quem acha que o Neymar me respondeu, levanta a mão? É sempre assim, quem tem fé é a minoria mesmo. Quem acha que o Neymar não me respondeu, levanta a mão. E quem não acha nada, que você não é obrigado a achar nada. Tem horas que você pode ser neutro, só não pode ser neutro na sua fé, né, meu irmão? Paz-me uns irmãos. Os irmãos vão ficar de bobeira agora, hein? Deus surpreende a gente. Por incrível que pareça, minha irmã, o Neymar Júnior, não me respondeu, é mole? Miserável. Me deixou no vácuo desde 2014, faz 10 anos agora. Um dia eu vou encontrar com ele, eu vou falar, você está me devendo uma resposta. Mas dessa brincadeira, Deus me deu uma baita experiência. Fiquei pensando, Neymar me deixou no vácuo. E Deus falou no meu coração assim, quem é Neymar comparado comigo? Eu sou o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Quando você ora, eu nunca te deixei no vácuo. Quando você ora, eu escuto as suas orações. O livro de Apocalipse vai dizer que Deus recolhe as orações dos santos em taças de ouro. Oração para Deus é coisa séria. Agora, Deus ouve a nossa oração e Ele responde como Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Agora, Deus nunca vai te deixar no vácuo. Deus inclina os seus ouvidos para ouvir as suas orações. A Bíblia vai dizer em Colossenses 4:2, dedique-se em oração, sejam alertas e sejam agradecidos. A Bíblia vai dizer em Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar que eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Meu irmão, o lugar tremeu, ficaram cheios do Espírito Santo, pregaram para um monte de gente, mas tudo isso aconteceu depois que eles oraram. Tem coisas que a gente vive sem orar porque Deus é bom e misericordioso, mas tem coisas que a gente só vai viver quando a gente começar a orar de verdade. Então fala assim comigo, Bíblia, oração, terceiro lugar, testemunho. Quando a gente pratica a palavra de Deus, nós temos testemunho. Deixa eu te fazer uma pergunta, seu testemunho agrada ao céu? Suas redes sociais estão agradando o céu? Seu Instagram receberia um like de Jesus? As suas fotos que você posta
tem honrado a Jesus? O seu TikTok tem honrado a Jesus? Deixa eu contar uma história. Mandaram um missionário para a África. O missionário ficou 1 ano lá, não conseguiu falar de Jesus para ninguém. Mandaram ele de volta. Mandaram outro missionário, bem preparado, sabia os dialetos, os idiomas. 3 meses depois, o missionário começou a falar de Jesus para aquele povo. Começou a falar quem Jesus era, como era. E um africano levantou a mão e falou assim: eu conheço Jesus. Jesus morava lá perto de casa há 1 ano. Ele não sabia a nossa língua e do nada ele se mudou. Aquele povo, quando ouviu falar de Jesus, quando olhava para a vida daquele missionário, falava assim: ele é Jesus, porque ele vivia como Jesus. Isso é evangelho. Aquele missionário não sabia a língua do povo, mas ele sabia a língua do céu. Ele vivia na prática, ele era um praticante da palavra. As pessoas não vão ficar impressionadas se elas te veem todo domingo com a Bíblia na mão, indo para a igreja. Elas vão ficar impressionadas quando você for a Bíblia que ela vai ler sem pegar em nenhuma Bíblia, porque o Evangelho vai estar sendo carregado através da sua vida. Como é que está o seu testemunho na sua escola, na sua faculdade? Quem ganha adolescente para Jesus é adolescente. Quem ganha jovem é jovem. Quem ganha adulto é adulto. Há uma responsabilidade na minha vida e na sua vida de ganharmos a nova geração para Jesus. Nós não podemos perder os nossos amigos na escola para o diabo. Nós não podemos perder os nossos amigos nas faculdades para o diabo. Talvez você nunca mais vai ver essa pessoa. Essa é a oportunidade e o tempo que Deus tem te dado para pregar para ele e para ela. Tem adolescentes na sua escola que estão se cortando. Tem adolescentes que estão tendo uma vida sexual antes do casamento. Uma menina que talvez está tendo relação sexual com um monte de menino, porque ela não entendeu quem ela é. E você é a boca de Deus naquele lugar. Nós precisamos testemunhar com a nossa vida e abrir a nossa boca para essa geração. Quero te contar um testemunho. Lá no nosso ministério nós iniciamos um negócio chamado Inove School, que são pequenos grupos nas escolas. Hoje nós temos 21 pequenos grupos nas escolas. Os nossos adolescentes, na realidade, eles não invadiram as escolas, porque eles já estavam nas escolas. Eles só se posicionaram nas escolas. E eles começaram a abrir pequenos grupos nas escolas. E os amigos deles começaram a se converter. E os amigos deles começaram a ir lá para a igreja. Toda semana, praticamente, tem conversão de amigo, de adolescentes das escolas, porque eles levam o pessoal do pequeno grupo lá para a nossa igreja. Tem culto que vem assim 15, 20, todo mundo com o uniforme da escola, porque eles estão se posicionando. Lembra do Natan, que eu falei que se converteu? O Natan abriu um pequeno grupo na escola dele. Sabe quantas pessoas foram no pequeno grupo dele no primeiro dia? Bombou. Sabe quantos? 1 pessoa. O Natan pregou. Aquele menino entregou a vida para Jesus. Quando acabou o estudo, o garoto falou assim para o Natan: Natan, eu estava com uma carta pronta, eu iria tirar a minha vida. Mas quando você falou que ia abrir um pequeno grupo, eu falei: já que eu vou tirar a minha vida, eu vou nesse negócio. Ele entregou a vida para Jesus. A mãe do garoto, que não é da igreja, ligou para a diretora e falou assim: a senhora tem que proibir esse pequeno grupo na escola, porque a escola não é hora de pregar, a escola é para estudar. Mal sabe ela que aquele pequeno grupo foi um instrumento de Deus para mudar a vida do filho dela. Outro dia eu fui pregar numa igreja lá em Belfort Roxo. Quando acabou o culto, uma líder veio contar para mim com uma adolescentezinha bonitinha, assim, novinha. Falou: pastor, essa menina chegou na escola dela, botou no mural da escola dela: deixe aqui os seus pedidos de oração. O pessoal da escola começou a botar os pedidos de oração no mural que a menina colocou lá. Sabe como é que aquela garota é chamada na escola? A menina que ora. Como é que você é chamado na sua escola? Um moleque que fica jogando bolinha de papel na cabeça dos outros? Fica matando aula para jogar bola? Meu irmão, você tem que ser conhecido como uma mulher de Deus e como um homem de Deus, porque você tem um tempo curto caminhando com essa pessoa na sua escola, na sua faculdade, para falar de Jesus para ela. Pastor, mas se ele não quiser? Se ele não quiser, isso aí não é problema seu. Você fez a sua parte, e por esse sangue,
você não vai ser cobrado. Uma quarta lição, fala assim comigo: Bíblia, oração, testemunho, santidade. Quem acertar o nome desse bicho aí, o pastor Marquinho vai pagar um açaí no final do culto. Mas quem errar, vai pagar um açaí para ele. Furão, quem falou furão? Irmão, vai pagar um açaí para ele. Mais alguma tentativa? Pode pagar um açaí para ele também, já tem 2, a gente divide um. Meu irmão, o nome desse bicho aí é arminho. É um bicho raro, depois você procura na internet. Arminho. Você vê que a pele dele é bonita, sim ou não? Quem acha a pele dele bonita? As pessoas perceberam que ele zelava pela pele dele. E o ser humano é mau, o ser humano é ruim. O que o ser humano faz com o arminho? Mata e faz casaco de pele. Bichinho bonitinho, né? Para morrer, coitado. E aí, mas eles passaram um suor, meu irmão, para conseguir pegar o arminho, porque o arminho é rápido. E o arminho saiu para caçar, pega o arminho. Não conseguiram pegar o arminho. Aí alguém teve uma ideia, a pele dele é branca, é bonita. Vamos sujar a toca dele com graxa. O arminho sai para caçar, pega o arminho. Quando o arminho vê a toca dele com graxa, o arminho é pego, morre e vira casaco de pele. Mas o arminho prefere morrer do que sujar a sua pele. Santidade é isso, preferir a morte do que me sujar. Quando eu me sujo, eu já estou morto. Hebreus 12:14 vai dizer: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Mateus 5:8 vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Levítico 20:26 vai dizer: vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo, e os separarei dentre os povos para serem meus. Levítico 10:10 vai dizer: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. É interessante pensar que o dinheiro, money, kesef em hebraico, din-din, movimenta o mundo, mas a santidade movimenta o céu. Deus quer te usar para você movimentar o céu por onde você passar, no nome de Jesus. E último lugar, fala assim comigo: Bíblia, oração, testemunho, santidade, chamado. Deus tem um chamado para você. Quando a gente pratica o Evangelho, a gente vive o propósito dele para nós. Se hoje eu e minha esposa estamos aqui, é porque Deus nos chamou. Deus me chamou na adolescência, Deus chamou a viver na adolescência. Se não fosse chamado do Senhor, talvez você não estaria aqui. Deus tem algo para você fazer no reino dele, amém? O reino de Deus não é cinema, para a gente sentar, cruzar as pernas, pedir uma pipoquinha, uma coquinha. O reino de Deus é para ação, meu irmão. O reino de Deus não é para você ficar na arquibancada igual você vai ver um time de futebol jogar. Você fica torcendo, reclama, perdeu o gol, mas talvez você também ia perder. O reino de Deus é estar dentro do campo, é sair do banco e ir para o campo. Jesus não morreu por mim e por você para a gente ficar sentado no banco. Jesus morreu por mim e por você para que nós venhamos fazer a diferença no nome de Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta. Tem muitos adolescentes e jovens aqui. Quem aqui, preciso que você seja sincero, ainda não sabe o seu chamado? Levanta a sua mão. Não sei, pastor. Pode levantar a mão. Fica com vergonha não. Pastor, não sei. Tá, pode abaixar a sua mão. Olha para mim aqui, ó. Extremamente comum a gente às vezes não saber o nosso chamado. Eu lembro quando eu me converti, com 16 anos, eu não sabia meu chamado. Não sabia nada. Eu só queria ajudar. Só queria servir, porque todos nós somos chamados para servir. Pastor, como é que eu descubro o meu chamado? Além de orar, ler a Bíblia, buscar, se consagrar, o chamado vem no movimento. O que eu fiz, meu irmão? Saí entrando em tudo quanto é coisa. Eu era e ainda sou igrejeiro, pastor. Na adolescência, então,
Estava na igreja o tempo todo. O que precisava era pau para toda a obra, meu irmão. Eu fui para os embaixadores. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Eu fui trabalhar no som. Eu fui trabalhar no data show, igual o irmão ali, na multimídia. Eu fui para o teatro. Cantar não, porque cantar é triste. Eu comecei a me envolver em tudo. Eu estava na igreja direto, o tempo todo. O que precisava eu ajudava. Até que eu fui descobrindo o meu chamado. Não, isso aqui não, isso aqui não. Aí Deus me chamou para ser pastor, Deus me chamou para liderar, Deus foi me dando outros dons, outros talentos. Aí eu fui entendendo. Mas eu quero dizer para você que há um chamado de Deus para a sua vida. Ah, pastor, eu não entendo. Não entende? Por exemplo, eu vi que a menina aqui, qual é o seu nome, querida? Oi, Sofia, você estava tirando foto aqui? Era você mesmo, né? Já é um chamado. Porque quem são as melhores pessoas para trabalhar no multimídia da igreja? Os adolescentes e os jovens, meu irmão. Porque eles editam uma foto, editam um vídeo, tiram uma foto como ninguém. Eles estão nisso o tempo todo. Então já pode ser um chamado de Deus para a sua vida. Deixa eu contar uma experiência. Esse ano a nossa igreja vai fazer 90 anos. A nossa igreja é mais nova um pouco que a igreja de vocês. E nós vamos ter a primeira conferência legado, que é uma conferência para abençoar outras igrejas, pastores, líderes de outras igrejas. Então outras pessoas vão lá receber de Deus sobre o que Deus tem feito na nossa vida. Vai ser a primeira. Sabe quem fez a arte da primeira conferência da história da igreja? Nunca teve, é algo inédito. Uma adolescente de 17 anos. Sabe quem fez o primeiro vídeo de algo inédito na história da igreja? Um adolescente de 17 anos. Eu cheguei para ele e falei, Davi, e esse menino a gente ganhou ele para Jesus. Ele foi um adolescente nosso, treinado, e hoje ele trabalha com comunicação. Ele está ganhando mais de R$3.000 com 17 anos, pastor. Tá bem, varão. Aleluia. Ele começou igual você, assim, tirando foto na igreja. Eu virei, Davi, você não tem noção, né, Davi? Que daqui a 20 anos essa conferência pode estar abençoando o Brasil. E você foi o primeiro da história a fazer, Davi. Eita, meu irmão. Isso é um chamado de Deus para nós. Quero te contar uma história. Quem é o irmão do teclado? Ah, é a irmã do teclado. Cadê a irmã do teclado? Faz um fundinho aqui, irmã. Deixa Deus te usar para o seu chamado. Porque eu só sei tocar Danoninho aí. Não sei tocar mais nada, não. Nós temos lá na nossa igreja uma companhia de dança. Tem o balé para as meninas, tem o break para os meninos e meninas também. Eu liderei essa companhia durante 10 anos. Nós íamos em praças, colégios, igrejas e comunidades. A gente começava a dançar, o pessoal vinha, Jesus neles, simples. Então a gente dançava em comunidade, bandido com fuzil na mão, já vi bandido largar a arma, chorar, estou afastado do evangelho. Escolas, já vi muito adolescente entregar a vida para Jesus na escola, e chorando para o banheiro, a diretora falou assim, William, vai lá, porque o que você inventou aí, está todo mundo chorando no banheiro. Eu falei, deixa chorar, praças, igrejas, e a gente nunca pediu nada para ministrar, recebeu de graça dá, amém? A gente só pedia para buscar e levar, porque era um adolescente. Na época eu não tinha nem carro, nem nada. Estava caminhando, iniciando a vida. E nós fomos ministrar num lugar que era longe da nossa realidade lá, chamado Tinguá, meu irmão. Então é longe, os irmãos conhecem. Bota longe. E aí, os irmãos foram buscar a gente. Quando eles foram buscar a gente, foram 2 carros, né? Aí quando saiu, eu fui num carro, a galera no outro. Uma adolescente nossa vai falar assim, William, eu estou muito chateada. Falei, querida, a gente vai ministrar agora, você está chateada, não combina chateação com ministração. Estou chateada porque o cara que buscou a gente, o irmão que buscou a gente, falou que dança é do capeta, se soubesse que era dança não ia vir nem buscar. Aí eu falei, agora quem está chateado sou eu, obrigado por falar e tal. E eu falei assim, que pena, porque era para mim vir no carro com ele. Porque eu ia falar 29 textos bíblicos que falam sobre dança, de cabeça, com uma referência, um por um, e eu ia falar assim, meu irmão, me mostra onde fala que foi o diabo que criou a dança.
Se você me mostrar, eu paro com esse ministério agora. Na época, a gente tinha mais de 100 adolescentes na igreja, nessa companhia. Nós ganhamos muitos adolescentes para Jesus nesse ministério. A forma muda, a essência não. A palavra de Deus é imutável. E antes do ensaio, tinha pregação. Às vezes não tinha nem ensaio, o culto era tão forte, a presença de Deus era tão real, que às vezes a gente nem tinha ensaio, era só culto. Era só mover de Deus. Eu queria falar para aquele irmão assim, mas Deus não me deu essa oportunidade. Eu acho que eu estava com o coração peludo, estava com o coração rancoroso. Eu queria falar para aquele irmão assim, irmão, Davi dançou. E vai dizer a Bíblia, com todas as suas forças. Enquanto ele dançava, Mical menosprezava ele. É assim mesmo, enquanto uns adoram, outros zombam. Eu prefiro ser do time dos adoradores. Davi dançou, Miriam dançou também. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos: transformastes o meu pranto em dança. Mas eu não tive a oportunidade de falar para o irmão, infelizmente. Fomos para o culto, tipo esse assim, ministramos, ministério sério, a gente bota a blusa por baixo para não aparecer a barriga, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem uma pregação dançada, com versículos bíblicos e tal. Quando acabou a ministração, eu tive a oportunidade de pregar. Quando acabou a pregação, eu fiz um apelo. Quando eu fiz o apelo, o filho do irmão que falou que dança era do capeta, estava afastado há 15 anos do evangelho, usando drogas, dando um trabalho danado. O filho dele volta para Jesus. Quando acaba o culto, ele vem falar comigo. E ele fala: William, eu quero te pedir perdão, porque eu falei que dança era do capeta, e Deus usou exatamente que eu tinha preconceito para trazer o meu filho de volta. E eu virei para ele e falei assim: meu irmão, você não tem que pedir perdão para mim não, você tem que pedir perdão para o Senhor Jesus. Aí ele: por que eu tenho que pedir perdão para Jesus? Porque você quer botar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, falando o que pode ou o que não pode. A terra inteira não comporta a glória de Deus. O dono da igreja é Jesus. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10:31: assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem chamados para você. E se Deus quiser te dar um chamado diferente, Ele pode dar. Eu sou o primeiro pastor de esporte da história da nossa igreja. Sabe como que eu fui para a igreja? Me chamaram para jogar bola. Eu já sou pastor de esporte da igreja. Eu falo para a nossa liderança lá: vocês são os primeiros líderes do ministério esportivo da história da igreja. Deus está te usando para fazer algo novo. Famílias inteiras estão entregando a vida para Jesus através do ministério de esporte. Eu quero encerrar te contando rapidamente um pouco do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida e na vida da minha esposa. Os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. Eu fui nascido e criado em Rodilândia, perto de Cacuia, Morro Agudo, Austin, Queimados, Nova Iguaçu. Alguém conhece esses nobres lugares? O senhor nasceu onde? Nova Iguaçu, muito bem. Nova Iguaçu é mais desenvolvido, né, pastor? O negócio é chique. Rodilândia era mais roça mesmo na época. Quando eu fiz 5 anos de idade, minha irmã recém-nascida, meu pai traiu minha mãe traiu meu pai deu um socão na cara da minha mãe voou com o rosto na parede na minha frente, UFC de graça lá em casa. Você já ouviu falar numa expressão chamada zona de expulsão? Quem já ouviu essa expressão? Quem nunca ouviu essa expressão, zona de expulsão? O que é a zona de expulsão, pastor? É o que Deus fez com Abraão, por exemplo. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar novo que eu vou te mostrar. Deus tinha algo para mim, para minha família. Na minha família nunca teve um pastor, sou o primeiro pastor da história da família. Mas para mim sair de Rodilândia, Deus tinha que fazer algo diferente. Porque quem nasce em Rodilândia, morre em Rodilândia. Lá em Rodilândia é assim, pastor. As pessoas nascem, crescem, têm muito filho, mas muito filho.
constrói casa em cima da outra casa e o quintal é familiar. Amém? Está comigo? Deus queria que a minha história fosse diferente. Então meus pais se separaram. Depois eu fui morar com meu tio Beto, com a minha tia Francisca. Minha mãe saiu de Rodilândia, foi para Roça Miranda. De Roça Miranda, ela foi para Vila da Penha. Quando eu fiz 10 anos de idade, a minha mãe me tomou de Rodilândia. E eu não queria sair de Rodilândia, porque em Rodilândia eu tive infância raiz. Quem teve infância raiz aí, levanta a sua mão. O que é infância raiz, pastor? Vou falar minha infância raiz. Primeira coisa, a gente roubava fruta na casa dos outros. Quem já roubou fruta na casa dos outros? Confessa pecado. Tu está na casa do Senhor. Já pegou uma goiaba, uma manga? Já correu de cachorro? Quem já correu de cachorro? Que adrenalina, né, meu irmão? Tu olha para a goiaba vermelha e tu olha para o cachorro. Aí tu pensa, dá para pegar. Aí tu pega e sai voado do cachorro, né? Assim. 10 anos de idade, minha mãe me tomou de lá. Agora eu vou te explicar como que era a minha família. Minha família é muito tranquila, uma família muito pacata, serena. Minha família é par de mãe. E aí eu respeito a sua fé, a sua religião. Estou contando o que Deus fez na minha vida, amém? Não estou falando mal de ninguém. Minha avó, par de mãe, por enquanto ela é bruxa e feiticeira, mas Jesus vai pegar ela no nome de Jesus. A casa dela é um terreiro até hoje, tem imagens maior do que eu lá na casa dela. Minha mãe também recebia várias entidades. Minha tia também, minha outra tia também, meu tio também. Então a família toda era espírita. Minha mãe já casou 5 vezes. Eu já vi minha mãe esfaqueando meu padrasto. Tive um padrasto alcoólatra que o pau quebrava lá em casa. Família tranquila. Minha tia já se jogou do 4º andar e não morreu. Tranquila. Minha outra tia via vulto, ficava endemoniada. Não sei se você acredita nisso, mas a Bíblia fala sobre isso. Meu tio fez 2 faculdades, envolvido com droga a vida toda. Uma família super tranquila, super tranquila. Minha família par de pai. Minha avó teve 13 filhos. Aí já é o pessoal de Rodilândia. Não tinha televisão, vamos fazer filho. 13. Minha avó se converteu. Meu pai se converteu. Minha tia Maria se converteu. Meu tio Nado se converteu. Minha tia Fatinha se converteu. Meu tio Missi se converteu. Meu tio Sheila se converteu. Minha tia Lisete se converteu. Deus começou a fazer uma obra na família do meu pai. Minha mãe se mudou de Vila da Penha para frente da primeira igreja batista de Irajá. Minha mãe podia morar no Meia, minha mãe podia morar em Madureira, minha mãe podia morar em tanto lugar. A gente era pobre, lembra que eu já te falei? Minha mãe teve uma brilhante ideia: vamos vender cachorro quente, hambúrguer, isso tudo. Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Quem come um podrão, levanta a mão em nome de Jesus. Bastante ketchup, aleluia. A saúde depois vai embora, mas na hora tu rebenta, né, meu irmão? Os crentes acabavam o culto, minha irmã, ia lá comer o podrão. Aí o pessoal começou a me chamar para ir para a igreja. Com 10 anos eu comecei, aí eu não gosto, não gosto. Vamos para a embaixada. Que embaixada? Vamos jogar bola. Opa, jogar bola eu quero. Então eu louvo ao Senhor, por causa de uma bola eu me converti. Entrei para a igreja para jogar bola. Colei com a galera errada da igreja. Não sabia o que era ser crente. Minha família, parte de mãe, ninguém era crente. A galera que saía, zoava, aloprava e estava na igreja no domingo com a maior cara de pau. Aqui não tem isso, mas lá tinha. Aí eu achava os cultos chatos. Nossos líderes não sabiam comunicar com a gente. Até que chegou meu pai na fé, pastor Natan Fernandes, que hoje ele é pastor presidente na Igreja Batista Central de Belfor Roxo. Pastor Natan fez uma gincana de adolescente, meu irmão. E eu percebi que não era pecado rir no culto. Que o nosso Deus é um Deus alegre. Que o culto é uma adoração a um Deus vivo. Não é um cortejo fúnebre. Jesus é vivo, amém? E aí, meu irmão, primeira semana, meu grupo errou tudo. Tarefa bíblica que valia mais ponto, a gente estava em último.
Eu sou competitivo, Deus já me tratou, mas eu ainda sou um pouquinho. Quem é competitivo, levanta a mão. Tem gente que levantou rápido para não perder, né? Fiquei revoltado, eu não era crente. E eu virei para a galera e falei assim: vocês são muito burros. Nem para responder da Bíblia vocês servem. Pode deixar que eu vou responder. Só que tinha um porém. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Livro de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Dário, Astaxerxes. Gravei tudo, meu irmão. Acho que é o livro que eu mais sei da Bíblia. Comecei a ler. 2 horas da manhã estava eu lendo a Bíblia para ganhar a gincana. A minha mãe: garoto, vai dormir. Mãe, estou lendo a Bíblia. A minha mãe: tu não vai virar crente não, né? Tu não vai ficar bitolado não. Mãe, eu não quero virar crente, eu só quero ganhar a gincana. Fica de boa. Meu irmão, comecei a ler a Bíblia. Domingo seguinte acertei tudo. No outro domingo acertei tudo. No outro domingo acertei tudo. O pessoal: o William é o cara da Bíblia. Eu estou nem aí para a Bíblia, eu quero ganhar a gincana. Só que uma dessas de ficar lendo a Bíblia até tarde para ganhar a gincana, eu me deparei com Daniel capítulo 1, versículo 8, que vai dizer as Sagradas Escrituras que Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Eu olhei para minha vida contaminada, minhas amizades contaminadas, meu coração contaminado, minha mente contaminada, minhas escolhas contaminadas. Eu me ajoelhei 2h pouca da manhã sozinho no meu quarto, e eu falei: Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor, eis-me aqui, faz o que o Senhor quer fazer. Cheguei no dia seguinte na igreja, falei: pastor Natan, o senhor sabe da minha fama, né? O pessoal chamava a gente lá na igreja dos Cavaleiros do Apocalipse. Falei: pastor Natan, eu me converti lendo a Bíblia em casa. Tinha uma irmã do lado. A irmã falou assim: pastor, não acredita não, esse moleque é uma praga. Não vai durar 30 dias esse moleque na igreja. A pastor Natan falou assim: minha irmã, pode deixar que dele cuido eu. É porque o Wi-Fi da irmã estava conectado no inferno. Quem tem um Wi-Fi conectado no inferno, fala as palavras do inferno. O Wi-Fi do pastor Natan estava conectado no céu. Quem tem um Wi-Fi conectado no céu, fala as palavras. Me converti com 16 anos. 17 anos, 1 ano de crente, Deus me chamou para ser pastor. 18 para 19, eu estava no seminário. Eu tinha 2 anos de crente. Com 2 anos de crente, eu tinha lido mais a Bíblia do que todos os alunos da minha turma. Com 18 anos, eu encontrei a Vivian. A gente já se conhecia. Ela me deu mole, louvado seja o nome do Senhor. Nós namoramos, oramos, namoramos, noivamos e casamos. Ninguém na minha família nunca tinha casado direito. Deus começou a fazer uma obra. Minha tia se converteu, está fazendo seminário para ser missionária. Minha outra tia se converteu em casa sozinho, lendo a Bíblia, se batizou. Meu tio, que era maconheiro, se converteu, só fala de teologia no grupo da família o tempo todo, ninguém aguenta mais, mas é melhor falar de teologia do que eu fumar maconha, não é não, meu irmão? Minha irmã estava afastada do Evangelho. Eu orei pela minha irmã 17 anos. 17 anos. Quanto mais eu orava, parecia que pior ela ficava. Rave, festa, zoeira, aloprando, bebendo. Agora os stories da minha irmã é só ouvindo louvor. Gabriela Rocha, Lucas Augustin. Dia 8 de dezembro de 2023, tive a oportunidade de pregar e minha irmã voltar para Jesus. No dia do nosso casamento, a nossa igreja estava lotada, parecia conferência. Por quê, pastor? Porque eu era seminarista da igreja e a Vivian foi consagrada na igreja. E nós abrimos a cerimônia para a igreja toda, a festa não tinha como. No dia do casamento, a minha tia virou e falou assim: William, o seu casamento é o acontecimento da história da família. Nunca teve um casamento assim na história da nossa família. As pessoas falavam assim: esse moleque aí vai morrer antes dos 18 anos. Esse moleque é uma praga, esse moleque não vai dar em nada, esse moleque isso. Aí Jesus fala assim: ele é meu, ponto final. Aquela irmã falou que eu não ia durar 30 dias no Evangelho. São 18 anos do Evangelho. E vai ser até Jesus voltar. Hoje eu tenho mais tempo de crente do que de não crente. E a segunda parte é muito melhor.
não tem comparação. Eu sei quem eu sou, eu sei o meu propósito, eu sei para que eu nasci e eu sei para onde eu vou quando acabar esse tempo aqui na terra. Eu quero dizer para você que ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa. Talvez você recebeu muitas palavras de maldição na sua vida. A minha família tinha muitas palavras de maldição, mas Jesus vem e quebra todas as maldições no nome de Jesus. Queria orar com você. Queria pedir para você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu queria orar com você. Queria orar com você que quer entregar sua vida para Jesus. Talvez você cresceu na igreja, no lar cristão, mas você nunca tomou uma decisão verdadeira, pessoal, individual, intransferível. Talvez você tenha dúvida da sua salvação. Talvez você tenha dúvida que o seu nome está no livro da vida. Eu não estou perguntando se você é filho de crente, não estou perguntando nada disso. Eu estou perguntando se você já entregou sua vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu estou perguntando se você tem certeza que você vai morar no céu. Ou também quero te perguntar, você que está afastado, talvez você já foi da igreja, talvez você já caminhou com Jesus, o Senhor está te chamando de volta no nome de Jesus. Eu quero perguntar nessa noite, se alguém quer entregar sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus. Se você quer entregar sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, levanta a sua mão que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pastor, eu quero ter certeza da minha salvação. Hoje é o dia de eu nascer de novo. O Senhor quer mudar a minha história. O Senhor mudou a minha história e Ele quer mudar a sua história. E Ele vai mudar a história de milhares e milhares de pessoas até que Ele volte para nos buscar. Pastor, eu estou afastado, eu estou perdido na igreja. Você está perdido no lugar certo, porque aqui é o lugar de transformação. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Ou eu quero entregar minha vida para Jesus. Se esse é o seu caso, levanta a sua mão que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Mas alguém quer tomar essa decisão?